Ok, convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 6. Nós vamos tratar, sim, do dilúvio. Eu gosto muito desse assunto do dilúvio, porque eu vejo, melhor dizendo, que a experiência de Noé é muito semelhante à nossa experiência. Acho que a gente tem muito que aprender com a história de Noé. Por uma razão muito simples, né? É que Noé, ele viveu nos últimos dias da história do mundo dele. Né? Veja essa semelhança, né? Como nós agora. Nós vivemos nos últimos dias da história do nosso mundo. Noé viveu nos últimos dias da história do mundo dele. Nos dias de Noé, o mundo dele acabou. Né? Então, acho que a gente tem muito que aprender. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. Vamos ver aqui o contexto, né? Diz aqui na minha versão, diz assim, ó, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Irmãos, eu sempre questiono o que é uma arca. Às vezes nós somos levados a pensar que era a barca, né? A barca era um barco, um navio, mas não era. Uma arca, na linguagem bem comum, bem prática, o que é uma arca? É uma caixa. Deus mandou ele fazer uma caixa. Uma caixa, ela não é um navio, a arca não é um navio, por uma razão também simples. É porque um navio, ele possui o leme, onde o comandante do navio, o capitão do navio, seja quem for, vai comandar, vai ter um timão ali na frente que vai guiar o leme lá atrás, que vai conduzir o navio para o local que ele quer. A arca não tinha leme. A arca era uma caixa. E por não ter leme, ela tinha uma única função, a arca, era flutuar. A arca iria flutuar, iria ficar à mercê de Deus. As medidas da arca, que é em côvados, né? Eu estava lendo até, agora de manhã estava lendo sobre isso também. Um côvado é uma medida, muitos aqui sabem, né? Só recapitulando, né? É a medida da ponta do dedo médio, né? Dedo médio até o cotovelo. Então, essa medida aqui é um côvado, né? Então, havia o côvado judaico, em torno de hebreu, melhor dizendo, em torno de 44 centímetros, e havia o côvado egípcio, em torno de 52 centímetros. Então, alguns estudantes aí na Universidade de Leicester, né? Então, eles estudaram bastante a questão da arca, não para provar se a Bíblia era verdade ou não, porque eles queriam descobrir se aquela arca, se aquela caixa, ela de fato poderia flutuar, ela cumpriria o seu papel. E avaliou as medidas. Então, eles convencionaram adotar a medida de um côvado de 48 centímetros. Né? Nós vamos aqui adotar 50 centímetros para facilitar os cálculos. Né? Como ela tinha 300 côvados de comprimento, então, metade, né? 50 centímetros, metade. Então, 150 metros de comprimento. Tinha 25 metros de largura. A arca tinha ainda 15 metros de altura. E a Bíblia diz que tinha 3 pavimentos, ou seja, 3 andares. Qual é a capacidade da arca a nível de armazenar coisas e pessoas? Qual é a capacidade cúbica da arca? Esses estudantes chegaram à conclusão
que a capacidade da arca era equivalente a 445 vagões de um trem. Observe que o vagão é grande, né? 445. Ou 10 trens de 44 vagões. Então, a capacidade era aproximadamente de 40.500 metros cúbicos. Dentro da arca caberia um prédio de 63 andares. Os estudantes não chegaram à conclusão da quantidade, né, a capacidade de animais que a arca suportaria, a quantidade, né, de animais. Então, colocaram um animal, tinha um animal grande, um animal pequeno, então, pelo outro, calcularam o tamanho de uma ovelha, como tamanho padrão, quantas ovelhas caberiam ali. E eles calcularam cerca de 120 mil animais, né, do tamanho de uma ovelha, e, segundo eles, ainda caberia espaço. Uma visão geral do que era essa arca, né? Vamos ler ainda na Bíblia. Gênesis capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz, homens e animais, né? E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara, que é uma lição importante que aprendemos, né, de Noé. Noé, como nós, não via a Deus. Ele não via a Deus. Ele ouvia Deus falar ao seu coração, à sua mente, como nós. E a revelação de Deus para Noé era mais limitada do que é para nós. Hoje temos a palavra, né, temos a Bíblia, temos a revelação de Jesus Cristo. Então, Noé era mais limitado, mas Deus falava com ele escutava e ele atendia. A Bíblia diz que Noé fazia exatamente o que Deus mandava, tudo conforme Deus ordenara. E ele passou a construir a arca. Mas por que ele deveria entrar nessa arca? É muito claro o texto bíblico, né? Deus diz: eu vou exterminar todo ser vivo. Eu vou acabar com tudo, porque o ser humano se corrompeu. Não era o que deveria ser. Não estava sendo o que foi projetado para ser. É como a oração que o pastor Abdoral fez aí, quando falou da família, né? O pastor Abdoral disse: a família não está sendo. O que está acontecendo nessa família, ou nas famílias, não está sendo o que Deus projetou. Mas naquele caso ali, era chegado o tempo do juízo de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, como sempre, né? Em sua misericórdia, Deus proveu um escape, sempre assim. Vai perecer, mas se você vir por aqui, eu tenho uma chance para você. O Deus de misericórdia, né? Então, Deus proveu em sua graça um escape. Depois de 120 anos pregando, deixa eu abrir um parênteses aqui, mais um parênteses aqui. 120 anos pregando, onde é que está escrito isso? Está escrito Espírito Profecia, na Bíblia está escrito. Talvez não esteja explícito na Bíblia. Na Bíblia está implícito, certo? Eu quero ler com você o teu texto, porque talvez alguém está se perguntando: mas onde é que está escrito na Bíblia que Noé pregou 120 anos? E os adventistas sempre falam, né? Nós estamos sempre falando que foi 120 anos, mas com base em Ellen White, não com base na Bíblia mesmo. Embora Ellen White fala também, né? Mas a base é a Bíblia. Gênesis capítulo 6, talvez só a título de curiosidade para alguns, né? Outros já estão bem informados sobre isso. Gênesis capítulo 6, verso 3 diz assim: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre, antes de anunciar o dilúvio, né? O meu espírito não agirá para sempre no homem. Não vai ser para sempre, não. Vai ter um tempo. Pois este é carnal. O homem é carnal. E os seus dias serão 120 anos. O dia de graça. Não vai agir para sempre, não. O homem vai ter 120 anos. Exatamente o tempo que Noé tinha. É baseado nesse texto aqui. Que nós entendemos, que nós aprendemos que Noé teve 120 anos para pregar. E durante esse período ele construiu a arca, ele teve filhos, porque o filho mais velho dele tinha 100 anos.
né? Jafé, me parece, tinha 100 anos. Então, se era 120 anos pregando, quando ele começou a pregar sobre o dilúvio, não tinha filhos ainda. 20 anos depois, nasceu o primeiro. Mas depois de 120 anos pregando, a gente chegou a hora de entrar na arca. Então, vamos voltar à Bíblia, Gênesis capítulo 7, verso agora 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé, na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Deus fechou a porta, não para prendê-los, mas para protegê-los. Né? Sempre é bom lembrar isso. Né? No plano de Deus está sempre o cuidado, é o cuidado de Deus sobre o seu povo. Né? Então, eles entraram na arca nesse momento aqui. É claro que tem algumas coisas aqui pelo meio do caminho que daria para a gente fazer até um outro sermão, né? Essa questão dessas comportas do céu que se abriram, talvez você não saiba, mas essa é uma das bases para aqueles que discutem a questão do design da Terra, se a Terra é de fato uma esfera, como aprendemos, né? ou ela é plana. Uma das bases bíblicas para isso é esse texto aqui, tá bom? Mas não, o nosso assunto aqui se tem apenas a título de curiosidade, né? Mas veja só, o que me interessa nessa manhã, que eu queria compartilhar com vocês, o pensamento é, eles entraram na arca nesse momento, depois de ter passado 120 anos pregando. Mas quanto tempo durou o dilúvio? Melhor, quanto tempo eles ficaram dentro da arca? É claro que essa é uma pergunta que talvez a grande maioria dos que estão aqui nos acompanhando nessa reflexão já sabe quanto tempo eles passaram dentro da arca, mas eu tenho certeza que tem pelo menos uma ou duas pessoas que não sabem quanto tempo passaram dentro da arca. E eu queria revelar isso aqui, porque isso é extremamente importante para a nossa reflexão nesta manhã. Quanto tempo passaram na arca? Primeiro, que dia eles entraram? Nós vimos aqui uma data, né? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Eu tenho aqui uma data aqui, vê se dá para ver, não sei se fica ao contrário aqui, não fica certinho, né? Fica certinho aqui a data. Tá dando para chegar aí, Bruno. Essa é a primeira data. Nesse dia eles entraram na arca, no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Grave essa data, tá bom? Nesse dia eles entraram na arca. A Bíblia diz assim mesmo, né? Nesse dia eles entraram na arca, ok? Mas quando eles saíram da arca, irmãos, Gênesis capítulo 8, verso 13. Sucedeu, aqui diz na minha versão, né? Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. Segunda data, irmãos. Olha aqui. A primeira data foi 17 do 1, não foi isso? Olha aqui. 17 do 2, do ano 600. A segunda data, dia 1º do primeiro mês, já do ano 601. Olha só, né? Vamos lá, continuamos a leitura, que não acabou não, né? Porque eles ainda não saíram da arca, eles só removeram a cobertura. Capítulo 14. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca, verso 15. Então disse Deus a Noé, verso 16, sai da arca, tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, animais que estão contigo. E o verso 18 diz, saiu, pois, Noé, com seus filhos, com as suas noras e com os animais. Que dia? No dia 27 do segundo mês do ano 601. Que dia eles entraram na arca? Dia 17, irmãos. Do segundo mês, do ano 600.
Quanto tempo passou, irmãos? 1 ano. Talvez isso vai te surpreender. Eles ficaram dentro da arca 1 ano e 10 dias. Dentro da arca, irmãos. Pense um pouquinho o que é ficar 1 ano e 10 dias dentro da arca, dentro de uma caixa. Como é que era essa caixa, irmãos? A Bíblia diz, nós lemos aqui, havia 2 aberturas na arca. Uma era a porta, Deus fechou. A segunda abertura era uma abertura lateral, que circundava toda a arca, de um côvado, 50 centímetros, somente ao redor de toda a arca, para entrar ventilação. E às vezes entrava luminosidade por ali, mas a parte do tempo eles ficavam no escuro, na escuridão, no calor. Como era aquele ambiente ali dentro da arca, irmãos? Lembre-se que dentro da arca, durante 1 ano e 10 dias, 1 ano e 10 dias dá até para gerar filhos, não é? São 9 meses. 1 ano e 10 dias. A criança começa até a andar dentro da arca. Na arca, eles comiam, eles bebiam e eles davam-se em casamento dentro da arca. 1 ano e 10 dias. E esse ambiente era um ambiente de calor, muitas vezes, talvez na maioria do tempo, de frio outras vezes, de escuridão, de muita umidade, era de madeira, estava dentro d'água, estava úmido o tempo todo, mofo, 1 ano e 10 dias. Mofo, barulho dos animais. E quando a gente fala que os animais estavam ali dentro, o que é que a gente pensa logo? Havia mau cheiro ali dentro. Você chegou perto alguma vez de um elefante? Eu cheguei perto uma vez, quando o circo Beto Carreiro esteve na cidade que eu morava, em Ji-Paraná, lá em Rondônia. Eu fui cá com a onda, as duas pessoas que foi lá em Rondônia, aí eu levei meus meninos para ver os animais, né? Durante o dia, não iríamos no circo, mas os animais estavam expostos, lá, fomos lá ver. Eu cheguei perto do elefante, o animalzinho que cheira mal. Eu não sei se era aquele que cheirava mal, né? Havia pelo menos 2 elefantes, se é que não nasceu elefantinho durante esse período, né? Pelo menos 2 ali dentro. Ali havia o gambá, estava ali dentro também. Irmãos, um mau cheiro ali dentro. Havia muito trabalho. Sabe por quê? Porque nós não vimos nenhuma forma de algum tipo de privadinhas, né? Ali de sanitários para os animais. Eles faziam suas necessidades fisiológicas, todas elas, dentro da arca. Agora, veja aí Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas noras, que talvez não tenham nada a ver com essa história de casar com esses caras aqui, para isso acontecer comigo. Com a pazinha na mão, irmãos, limpando os dejetos dos animais, muito trabalho, muito mau cheiro. Eu pergunto para vocês, era bom estar dentro da arca durante 1 ano e 10 dias? Pense aí. Onde é que foram parar todas as muriçocas do planeta, irmão? Não tinha outro lugar para estar. O que sobraram está tudo ali dentro da arca. Os percevejos, todo o pium, aqui na Bahia tem um pium, né? Aqui na Bahia, no Pará, não lembro bem, eu vou confundir os lugares que eu passei, que é quase invisível, e pica a pessoa e suga o sangue pequenininho. Tem um borrachudo lá no Pará, aqui acho que não vai para aqui dentro também. Tudo isso aí, todos esses insetos estão dentro da arca, irmãos. Não tinha outro lugar para estar, não. 1 ano e 10 dias. Era horrível estar dentro da arca. Porém, naquelas circunstâncias, será que havia algum lugar melhor para se estar do que dentro da arca? No planeta, havia algum lugar melhor no planeta para se estar do que na arca? A arca de Noé, irmãos, é um símbolo da igreja de Deus. Da igreja de Deus em todos os tempos. Você sabe disso. Mas eu queria ver, nessa manhã, a arca de Deus, a igreja de Deus, como tendo a arca como símbolo. Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, no primeiro parágrafo, abrindo o livro, o primeiro parágrafo, ela diz assim: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e a sua missão é levar o evangelho ao mundo, através da igreja. O Senhor quer salvar o mundo porque a igreja é responsável por levar o evangelho ao mundo. A igreja de Deus tem uma missão, e a missão é a salvação da humanidade, preparar um povo para se encontrar com Deus. A igreja tem a missão de salvar, como a arca foi construída por orientação de Deus, embora o homem fez, a orientação era de Deus, era o Espírito se movendo.
soprando onde ele queria, né? Assim também a igreja, instrumento de Deus, as mãos humanas. E quando o homem pecador toca em alguma coisa, causa problemas, não é? O pecador, ele é o contrário daquela divindade grega, acho que é grega, né? Midas. Eu não sei se Midas era um deus, não sei. Mas eu sei da história, que tudo que Midas tocava virava ouro. O pecador é o contrário. Tudo que o pecador coloca a mão, contamina. Na verdade, contamina. Mas Deus usa. Deus deseja usar a mão do pecador. Foi falado sobre isso agora de manhã também, né? É esse que Deus quer usar. Você e eu, que Deus quer usar. Pelo fato de a igreja ser constituída de pecadores, nem sempre o ambiente da igreja é o mais agradável. Nem sempre. Às vezes, ou talvez muitas vezes, claro, não é sempre, mas muitas vezes, não é agradável estar na igreja. Talvez estou falando para alguém aqui que passou de sabores de relacionamentos na igreja. Essa questão de relacionamento, irmãos, entre pessoas, especialmente dentro da igreja, tem sido meu foco de estudo nos últimos tempos. Né? Se você me acompanha no canal que eu tenho, ou nas meditações que eu faço, o meu foco está sempre nessa direção. O cristianismo é relacional, né? E eu creio que a transformação que o Espírito Santo de Deus quer operar em nós, aquilo que Jesus realizou, né? E o Espírito Santo quer realizar em nós, ela tem que aparecer em nossos relacionamentos, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas, a forma que nós toleramos as pessoas ou não. E às vezes o ambiente da igreja é um ambiente de intolerância. Por quê? Porque a igreja é ruim? Não, porque a igreja é formada por seres humanos. E todo ajuntamento humano vai ter problemas, seja ele qual for. Você vê que até na família, que é um círculo formado de amor do começo, o casal vai diante do altar com o coração cheio de amor. E nascem aquelas crianças e se tornam objetos do amor. Mas quantos problemas tem na família? Eu não estou falando daquelas famílias que eles brigam, saem na pancada e às vezes acontecem casos, né, que até matam-se, pai, filho, mãe. Né? Não estou falando das situações corriqueiras da vida. Quantas dificuldades na família. Pense quantas dificuldades na sua família, que não é da agora, não é da sua família da agora, mas veja lá atrás, quando você era criança. A dificuldade estava lá, o ser humano está. Assim é a igreja de Deus, que é uma grande família. Talvez você tenha pensado que Noé e sua família, eles ingressaram em um cruzeiro internacional, né? Com champanhe, com... Poxa, era legal de ver nos desenhos, né? Os desenhos não retratam exatamente o que foi o dilúvio, né? As histórias contadas para a criança, com aqueles animais todos sorrindo, com a cabecinha do lado de fora da arca, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, não retrata bem a realidade do que estava acontecendo, né? Era apenas um desenho. Eles não embarcaram em um cruzeiro internacional para passar durante um ano passeando pelo mundo inteiro, não. Muitos de nós entramos na igreja pensando que nós estamos entrando agora, se finalmente cheguei, encontrei a igreja verdadeira, a igreja que cumpre a profecia bíblica, está aqui dentro. Encontrei a verdade. E é verdade, encontrou sim. Mas aí pensamos, seres perfeitos vamos encontrar ali, na igreja. Aí vem a primeira decepção. Porque nós esquecemos que nós não somos perfeitos. Nós vamos para a igreja porque a gente quer ser perfeito. E a gente pensa que estão lá e já são perfeitos. E a nossa decepção, muitas vezes, é que às vezes encontramos lá pessoas que são um pouquinho piores do que nós. Que estão em estágio, talvez nós estejamos num estágio mais avançado do que eles. Estão ali. Essa é a realidade que nós encontramos na igreja. Você tem problema na igreja? Quando eu entrei na igreja, eu também tinha problema. Eu tive problema na igreja.
Nos primeiros meses, eu e hoje minha esposa, minha noiva na época, fomos batizados noivos. Os primeiros meses, durante o ensaio de um conjunto lá, começaram a brigar lá. Eu estava apenas para assistir o ensaio. Minha esposa estava querendo fazer um teste para ver se ela cantava. Eu estava lá. E alguém me expulsou. O que está fazendo o quê aqui? Alguém que estava nervoso por causa da briga que estava tendo lá. Eu tinha poucos meses. O primeiro choque, alguém que eu admirava muito. Eu estava numa outra igreja. E essa pessoa da outra igreja eu admirava muito. Já tinha pregado algumas vezes. E essa pessoa veio para cima de mim com os olhos regalados. Vocês estão fazendo o que aqui? Hoje não é dia de culto, não. Vão para casa vocês dois. Irmãos, na igreja é assim. Nós vamos encontrar pessoas que não são pessoas más, mas pessoas que têm problemas, porque são pecadores. Em algum momento, esses pecadores irão nos decepcionar da mesma maneira como ao longo desses 37 anos eu já decepcionei alguém. Talvez eu tenha decepcionado já muita gente. Eu sou pastor. Qualquer dia desse aí, eu estou decepcionando alguém. Talvez estou falando para alguém que está olhando para mim, balançando a cabeça, como diz assim, eu sei quem você é. Um dia desse eu preguei aqui sobre que nós não devemos deixar os feridos para trás. E alguém comentou depois, né? Que esse vídeo, eu fiz o corte e postei esse vídeo no meu canal. E alguém comentou, pois é, pastor Flávio, fulano de tal estava esperando você. Né? Que você não voltou para buscar. Talvez você decepcione alguém, mas às vezes você se sente mais decepcionado. Pastores também enfrentam problemas, irmãos, na igreja. Como você enfrenta. Os líderes da igreja, os anciãos da igreja, recebem críticas muitas vezes injustas. Todos aqueles que estão na linha de frente se tornam vitrines e são alvos de maledicência, de fofoca, de pessoas falarem coisas que não sabem se é verdade, apenas repete porque ouviu alguém falar. Isso acontece em todo ambiente, acontece na igreja também, infelizmente. A igreja não é um grande transatlântico de pessoas perfeitas. A igreja é a Arca de Noé. Como eu ouvi alguém dizer, me perdoe, estou só repetindo o que ele falou. É igual a Arca de Noé, cheia de animais. E eu sou um deles. Sempre você vai encontrar dificuldade na igreja, na sua igreja, nos relacionamentos, melhor dizendo, né? Quando eu falo da igreja, eu estou falando nas pessoas, né? Vai encontrar dificuldade. Como a arca, que era cheia de problemas. Mas também, igualmente, né? Semelhantemente, a arca, naquela circunstância, era muito melhor estar na arca do que estar lá fora. Mesmo com todos os problemas, mesmo tendo que limpar os dejetos dos animais todos os dias, e talvez várias vezes por dia, mesmo tendo que suportar o mau cheiro, não havia lugar melhor para se estar do que dentro da arca, porque os que estavam fora estavam perecendo, haviam perecido. Lá fora só havia corpo, só havia podridão, só havia morte lá fora. O melhor lugar do mundo era a Arca de Noé, naquela circunstância. O melhor lugar do mundo é a igreja de Deus, irmãos. A despeito das dificuldades, apesar das dificuldades que encontramos, continuar encontrando. Você não deve desanimar, porque você encontrou dificuldades nos relacionamentos. Você não pode desanimar porque o pastor te decepcionou. É como o pastor Wagner mencionou aqui agora, era isso que ele estava querendo lembrar aqui, foi comentado agora de manhã. Eu achei interessante. O pastor disse, nós na bula já está escrito. Esse aí pode te decepcionar. Esse é o seu pastor, chegou no seu distrito, mas na bula está escrito. Ele pode se decepcionar. Então, porque pode acontecer com qualquer ser humano. Porque nem sempre nós decepcionamos os outros porque nós queremos. Tropeçamos em quê? Na nossa personalidade.
E às vezes nossa personalidade, a maneira que nós falamos, a maneira que nós reagimos em algumas circunstâncias, é ofensiva, alguém machuca alguém, e às vezes nem se dá conta. Às vezes eu pisei no pé de alguém e nem percebi. E estou vivendo minha vida, a pessoa está chateada comigo. Isso vai acontecer. E não só com o líder, vai acontecer com todos. Se a igreja de Deus é a Arca de Noé, nós precisamos aprender a ser tolerantes. Já falei aqui, eu quero repetir, irmãos. Precisamos aprender a ser tolerante com os outros, compassivo com os outros, e talvez exigentes conosco mesmos. Em geral, nós invertemos, né, as coisas. Nós somos tolerantes e compassivos conosco mesmos, né? Não, mas aquilo ali não foi bem assim, não é porque ali, é porque eu estava cansado nesse dia. Nós estamos sempre nos desculpando, né, porque nós fazemos o que fazemos. Mas com os outros, não. Ele fez isso, eu sabia. Porque ele já olhava para mim de um jeito diferente. Eu sabia que ele não desculpa ninguém. Nós não somos tolerantes. Precisamos ser tolerantes com os outros. E duros conosco. E não duros com os outros. E compassivos conosco mesmo. Precisamos aprender a nos relacionar como igreja. Estamos na arca. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar e dentro das mesmas circunstâncias. Nós podemos permitir que o Espírito Santo de Deus molde o nosso coração de modo que essa viagem se torne mais agradável, se torne mais prazerosa. Ainda que não seja tanto para mim, mas que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no meu coração para que eu viva em função de que a viagem se torne mais agradável para alguém que está ao meu lado. Eu preciso crescer como cristão. Eu preciso ser uma pessoa melhor como cristão. Um dia desse, eu vi um áudio de uma entrevista de Ayrton Senna, claro, antes de falecer. Quais são os planos para esse ano, Senna? Ele dizia que eu possa melhorar, que eu possa me tornar uma melhor pessoa. Alguém que não tinha um compromisso como nós temos escancarado com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu sirvo a Deus. Eu sou batizado na igreja. Eu sou líder na igreja. Ayrton Senna aparentemente não tinha. Ele não revelava nada disso. Mas ele queria melhorar como pessoa. Nós estamos indo para o céu, dentro de uma arca cheia de animais. Desculpa, né? Que é a igreja. Precisamos ter alvos mais elevados do que tinha Ayrton Senna. Que possamos melhorar todos os dias. Melhorar como? Sendo melhores. Pessoas mais amáveis, mais bondosas, que não guardam a ira no coração, a mágoa no coração. Ontem a Bel falou, né? Não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado você ficar chateado, iraivo, mas é pecado você tornar isso aí uma coisa ruim para alguém. Iraivo, mas não pequeis. Eu quero concluir, né? Concluir dizendo que o Espírito Santo de Deus, que tem falado ao meu coração sobre esse assunto, espero que ele tenha falado a você também. Agora, já foi. Eu estou terminando aqui. Que ele tenha falado contigo hoje. E tenha deflagrado em seu coração o desejo de iniciar um processo de ser melhor. Não é que você seja tão ruim. Não sou tão ruim assim. Mas eu quero ser melhor. Melhorar cada minuto, cada hora, cada dia melhor. Para que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Eu devo orar agora, pastor Wagner? Ou vai ter alguma... Sim, querido, sim, ore aí por nós para que nós sejamos